Bem, queria realmente agradecer o convite, né, e aí nas pessoas da professora Ana Abraão e da professora Cidênia Mendes, e em especial a professora Ana, né, por poder partilhar, eu acho que muito mais do que construir uma mesa, se preparar para uma apresentação, a nossa proposta enquanto escola e escola de enfermagem, né, quer dizer, tá podendo trocar com vocês aquilo que a gente vem vivenciando a partir um pouco do tema que foi proposto e, em seguida, com aquilo que a gente vem experienciando no movimento que a gente traz de mudança curricular. Então, na verdade, eu acho que é importante assim, traduzir um pouco para vocês da proposta da mesa, no sentido de que, atendendo à comissão organizadora, então, eu tenho, e eu falei que é muito tempo, eu acho que dá para a gente tocar em menor tempo, mas, de qualquer forma, vou tentar me ater a essa 1 hora, se possível, abrindo a possibilidade de intervenção, tanto durante quanto ao final. Eu acho que, como eu coloquei, é uma troca, né? E trabalhar, então, com esta proposta de tema, que é metodologia de avaliação de aprendizagem, novas técnicas ou tecnologias pedagógicas. Quer dizer, na verdade, a gente está trabalhando com um contingente do processo de formação de profissionais e do ensino nesse processo, quando a gente tem esse tema que é muito mais do que complicado, né? Ele é complexo, ele é sistêmico, ele é abrangente. Então, assim, a minha contribuição vai ser tomar o olhar de alguns autores que descrevem essa questão da técnica e da tecnologia e, portanto, da avaliação, das metodologias, tanto ativas quanto não ou não tão ativas, né, do processo ensino-aprendizagem, mas, em seguida, tomar um pouco da experiência que a gente vem vivenciando no Unifeso, no centro universitário, em especial no curso de enfermagem, e é óbvio, né, para que a gente possa estar, então, trocando a partir de agora com a universidade e com a escola de enfermagem, especificamente, melhorias que eu acho que podem ser trazidas para a nossa escola e situações de reflexão para a escola de vocês, que eu acho que certamente a gente vai poder trazer. Eu acho que o que fica dessa minha fala inicial é a provocação mesmo, né, enquanto profissional da área da saúde, da gente estar tendo a possibilidade de discutir que profissional é esse que a gente deseja, que profissional é esse de enfermagem que a gente está desenhando no processo ensino-aprendizagem para o Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que, se a gente toma esse lugar, a gente vai provavelmente ter um bom caminho. E aí eu acho que a gente não pode negar a formação que a gente construiu ao longo de todos esses anos, não só de formação da enfermagem, né, mas de formação de profissionais de saúde. Inegavelmente, a escola e os serviços de saúde têm partilhado cenários e têm formado os profissionais, eu acho que com qualidade técnica e com relevância social, para atuar no sistema. Talvez não de forma plena, e essa é a grande provocação e a grande questão que a gente tem como desafio daqui para frente, que é discutir um pouco, e a gente vai trazer isso como uma reflexão que já foi feita lá na escola, das dimensões do mundo do trabalho, com esse mundo do ensino, a questão da pesquisa, a questão da extensão, né? E, por último, de como isso se dá na integração ensino, trabalho, cidadania, no sentido de que a gente acredita que a formação é mediada e é mediatizadora do mundo do trabalho. E, se não for assim, não tem sentido formar profissional, né? E aí eu queria falar um pouco assim desse lugar que a gente vem, quer dizer, o Centro Universitário Serra dos Órgãos, ele está hoje em Teresópolis, né? O lugar, a cena que mais marca é o Dedo de Deus. Essa é uma fotografia do Lago do Comari, onde fica lá a sede da seleção brasileira. Quem já foi a Teresópolis viu, e quem não foi, provavelmente viu essa figura quando a seleção aparece, né? Então, assim, a cidade tem esse marco, dentre alguns que eu não quero falar, que são muito ruins. Então, a gente fica só com o Dedo de Deus e com a marca da sede da seleção, né? Hoje, o Unifeso tem 15 cursos, portanto, é uma escola pequena, né, um centro universitário de tamanho pequeno. Dos 15 cursos, 7 cursos são da área da saúde, e desses cursos, 3 cursos, eu diria assim,
estão hoje com seu currículo integrado de forma bastante eficiente no sentido da sua aplicação, em processo de avaliação permanente e contínua, né, com absoluto e total processo de influência nos demais cursos. E aí, nos 15 cursos da instituição, né, a gente tem talvez uma resistência máxima hoje dos nossos cursos, que é a medicina veterinária, que pode parecer uma coisa de maluco, mas é exatamente. Nem a engenharia de produção, como eu dizia há pouco a professora Ana, ficou alheio ao processo que a gente vem vivenciando na área da saúde, que, assim, eu não falo isso de forma orgulhosa, não tem nenhum sentido de que a saúde trouxe o processo de mudança para a escola. Ao contrário, a escola optou por um processo de mudança integrado e integral que foi contaminando todo o processo. Se inicia na área da saúde, e aí a gente faz jus à enfermagem, porque a enfermagem tem uma discussão histórica sobre esse processo de mudança e de transformação na atuação do profissional no mundo do trabalho, né? Então, inegavelmente, a medicina, por exemplo, e eu sou médica, né, apesar de dirigir o Centro de Ciências da Saúde, que era Centro de Ciências Biomédicas, essa foi a primeira mudança que a gente fez para marcar objetivamente de que, ideologicamente, a gente saía do conceito das biomédicas para o conceito absoluto da ciência da saúde, de forma ampliada, né? Então, só para se ter uma ideia, a nossa discussão de processo e de currículo integrado, ela começa mais ou menos lá pelos anos 86, 83, né? Em que a gente inicia um trabalho nas unidades, ou melhor, em uma unidade básica de saúde do município de Teresópolis, e nessa unidade se começa a discutir alguns modelos e algumas formas de mudança para a medicina especificamente, né? Em 86, não é isso, Kátia? 86, 87... 84 começa a formular a inserção da enfermagem, e aí eu vou pedir sempre a ajuda da professora Kátia, que é a coordenadora do curso que está aqui, para me salvar, né? Com as datas e os tempos, sendo que eu fui professora da primeira turma de enfermagem, porque o meu recorte da medicina é a saúde coletiva. Então, eu posso ter diferentes identidades com diferentes áreas do conhecimento, isso me facilita grandemente, né? Apesar de ter uma formação clínica em infectologia, que foi absolutamente necessário para construir minha identidade médica, né? Porque também eu não vou negar isso, não dá para ser enfermeiro, eu sou médica, né? Só para a gente não confundir. Mas, enfim, em 84, então, inicia-se o curso de enfermagem, e a medicina já tinha algum tempo de estrada, em seguida odonto, fisioterapia, ciências biológicas, faltou farmácia e medicina veterinária, né? Então, esses 7 cursos vão se conformando, e essa mudança curricular ela vai caminhando com diferentes movimentos. Então, em 86, há um seminário grande, provoca uma mudança, e aí a saúde coletiva começa a fazer um furo no muro e começa a avançar no campo do hospital, discutindo saúde coletiva dentro do hospital, que era uma área árida, e para a medicina ainda mais. Com a chegada da enfermagem, vem uma discussão bastante grande, eu acho que amparado pelo nome desse auditório, professora Rosalda, a própria professora Abigail Moura, quer dizer, o professor Luiz Cláudio, né, uma série de profissionais que já atuavam no campo do ensino e enfermagem e que trouxeram contribuição à formação do nosso curso, né? E aí a gente tinha grandes avanços por um lado, grandes retrocessos por outro lado, porque eles traziam também componentes das suas instituições de origem, mas numa grande discussão que é provocada pela Associação Brasileira de Enfermagem, né? Então, a gente participa da SINAEM, do projeto Sustentabilidade da Enfermagem, e aí eu podia ficar aqui o dia inteiro falando dos processos. E falar um pouco da cidade, quer dizer, ela é uma cidade hoje com 164 mil habitantes, é uma cidade muito pequena, né, de médio porte, eu diria, para o Estado. Tem um IDH de 0,72, a gente ainda tem um problema bastante grave de saneamento. É uma cidade que se ampara em 2 polos para financiamento, quer dizer, e para sua sustentabilidade, na agricultura, que é bastante forte, e no turismo. Então, essas são as 2 questões, né? E a universidade, que traz a possibilidade da aproximação
de profissionais que vêm de diferentes áreas do Brasil para a formação em Teresópolis. Ele é um polo regional, então tem o hospital escola, a distribuição dos equipamentos de saúde por Teresópolis é bastante interessante, mas tem uma indefinição de modelo de atenção. Então, a gente tem 30% de cobertura de PSF, 30% de atenção básica, os hospitais agora foram desestruturados e, por último, a gente é UPA regulado, UPA centrado e UPA neguinho, salve-se quem puder, né? Porque a gente já não sabe mais o que está acontecendo naquele município. As pessoas têm a porta de entrada definida pela UPA, regulada pela UPA, e os hospitais tiveram todas as suas portas de entrada de urgência e emergência fechadas. Então, a gente está com um caos instalado no município e os profissionais que estão na atenção básica, na verdade, estão querendo, como dizem eles, pedir as contas porque não estão suportando o peso dessa situação, né? Mas essa é uma crítica que a gente pode fazer hoje, porque eu digo ali que tem uma gestão nova, antiga, porque há um mês, né, Kátia, a gente trocou o secretário de saúde por um escândalo, que foi um crime eleitoral. Quem não viu, provavelmente terá a oportunidade de ver, porque a gente espera que isso tenha consequência, né? É um deputado estadual que a gente espera realmente que tenha, a posse dele não aconteça, um crime grave de utilização do SUS como agente de mediação de votos, né, permeada pelo secretário antigo, e assume uma nova secretária, que é uma mulher, e aí, por isso, é a primeira mulher secretária do município. Segunda, é uma profissional de carreira, 36 anos de SUS. Então, a gente está acreditando na potencialidade que tem esse no momento. Por isso que é uma gestão nova, antiga, porque não é uma pessoa nova na gestão do SUS. E aí começar a entrar mesmo agora um pouco na discussão com vocês. Então, só discutir, eu acho que assim, eu fiquei provocada e pensando, quer dizer, discutir a avaliação do lugar da técnica ou do lugar da tecnologia. Todos os dois estão possíveis, né? Mas eu vou optar a discutir a avaliação pelo lugar da tecnologia, que é o lugar que a gente acredita, que a gente aprendeu a fazer e que a gente quer dialogar com vocês daqui. Eu acho que dialogar, né, somente da arte de fazer algo, e aí a provocação da arte enquanto etimologia grega já traz, mas traduzir a avaliação do ponto de vista da destreza só reduz a nossa potencialidade de, no processo ensino-aprendizagem, tanto participar do processo de formação de profissionais de saúde, quanto aprender neste processo, né? Então, eu estou tomando técnica de alguns autores como aplicação de certas regras para alcançar o objetivo prático. Então, isso é técnica, né? Eu faço isso para dar conta disso, e isso é bem feito e isso é eficiente na minha avaliação. Por outro lado, tem Heródoto, que traz a questão de um saber de forma eficaz. E, de novo, a eficiência e a eficácia é trazida como forma de conduzir um processo de avaliação. Só que tecnologia integra o terminal grego logos, que é palavra, fala, o que se diz, né? Então, enquanto eu associo a arte de fazer algo com a possibilidade de conferir significado a esse fazer, eu potencializo a minha forma de avaliar, né? E aí, o sentido que a gente está trazendo e o significado que a gente está trazendo para a tecnologia é exatamente aquele. Tecnologia é o ato de fazer com significado, produzir sentido e qualificar esse agir da pessoa. E aí a gente tem diferentes autores que vão trabalhar nisso, e na área da saúde vocês vão ver que em algum momento vai aparecer o professor Emerson Merri na tradução do sentido e do significado do fazer no cuidado em saúde para os profissionais de saúde no ensino. Então, a gente tentou trazer do serviço um pouco a fala do Merri, um pouco o Libânio, um pouco... Vocês vão ver vários autores traduzindo essa questão da avaliação de tecnologia, da avaliação e da avaliação considerada como tecnologia, né? Esse aqui é um conceito clássico, e isso aqui foi uma discussão muito engraçada. Como eu falei, a engenharia também está em processo de mudança, e aí eu falei que ia fazer uma fala sobre tecnologia, técnica e avaliação. E aí eles disseram, técnica é com a gente, né? Então, vamos começar a discutir. E aí o professor, o coordenador, o diretor do Centro de Ciência e Tecnologia, falou assim, eu tenho um conceito síntese para você, e eu vou mandar essa coisa para você. E aí eu incluí aqui, porque apesar da gente radicalizar na potência que o conceito tem,
mesmo nas áreas mais duras, o conceito de tecnologia, ele considera que o modelo e que ferramentas eu vou fazer para alguma coisa ter sentido, né? Então, mesmo naquilo que é mais hard, eu também trago o significado das coisas, né? E a apropriação desse significado para as pessoas. Então, só para a gente casar essa questão da metodologia de ensino-aprendizagem, avaliação com técnica e tecnologia, mesmo quando eu considero construir um apartamento, né? E aí eu estou falando da engenharia civil, tem que ter algum sentido construir aquilo para alguém. Parece óbvio dizer isso, mas é mais do que levantar tijolo, areia, etc, etc. Né? Então, essa discussão foi interessante, pelo menos para mim, e aí eu queria trazer, ele coloca assim, o método é o que fazer, a técnica é como fazer, quer dizer, como é que eu vou fazer esse troço, a tecnologia, o sentido que eu vou dar a essa questão, e a metodologia, uma organização formal de tudo que está antes. Então, do que fazer, como fazer e com quem fazer. Né? Então, eu acho que dá uma sintetizada, mas marcar esse conceito de tecnologia para a gente. Queria só trazer essa questão, quer dizer, na verdade, quando a gente vai tratar de avaliação, método de ensino-aprendizagem e o uso de tecnologias para isso, é essencial que a gente inclua alguns atores. Né? Então, tem todo um pensamento teórico construído, mas, essencialmente, como eu digo, tem que dar sentido a esse estudante, tem que dar sentido a esse professor, e eu acho que, como está colocado ali, trata-se de saber o que fazer, como fazer, para estimular as capacidades investigadoras dos estudantes, ajudando-os a desenvolver competências, né? E aí competências nos diversos campos. Eu não estou falando só do campo cognitivo, eu estou falando do campo das habilidades, das atividades relacionais, das atitudes ou do campo relacional. Quer dizer, eu estou falando de um campo que é a nossa capacidade enquanto docente de usar processos de avaliação que interroguem o tempo inteiro a prática desse estudante em consonância com o serviço de saúde e com os demais profissionais. Né? E isso pode se dar num campo tanto do serviço de saúde quanto numa intervenção, como eu disse há pouco, conversando com a Ana, de uma conferência magna que dá mais tranquilidade, às vezes, ao professor. Né? Mas que também pode ser interativa na medida em que o estudante avalia, e isso acontece na nossa escola, e ele meio que tira do conforto o professor que fica confortável numa conferência. Então, ele coloca, olha, não aguentei mais de 2 horas ouvindo, apesar de ser muito interessante a sua fala. Esta fala não se conecta com nada que eu vi no processo de trabalho na unidade básica em que eu estou. Então, o processo de avaliação de uma conferência induz e dá significado, e é óbvio que traz essa questão no estudante de estar fazendo essa correlação e esse sentido e significado com o que ele está vivendo naquele momento. Né? Então, tem um potencial aí para nós, professores, de revermos a nossa prática a partir desse lugar. Né? Pode passar. Bem, e aí, para falar um pouco de tecnologia, eu acho que é importante a gente falar um pouco também dessas técnicas e recursos didáticos, e aí eu fui bem técnica, né, no sentido de que como é que a gente está fazendo e construindo junto com os nossos estudantes e professores e com a instituição essas estratégias para dar conta de avaliar um processo de ensino-aprendizagem. Né? A primeira questão que a gente está assumindo, e aí eu coloquei ali exatamente isso, é que há uma estreita relação da visão de processo e de modelo que a gente está escolhendo na instituição e pelo professor, com esse modelo de estudante que a gente quer formar. Se isso não for uma realidade, a gente pode fazer a mudança que for, que nós não vamos dar conta desse processo. Tá? Então, a escola tem que fazer uma opção, e o professor tem que ser sensibilizado, inserido, porque também não dá para excluir nesse processo ninguém, reconhecendo as diferenças, reconhecendo as idiosincrasias, mas tem que ser uma opção. Né? Antigamente eu dizia que tem que se ter governabilidade, hoje eu digo que tem que ter ampla socialização do processo de mudança e da escolha desse processo e desse método que a gente vai usar para formar. Né? Acho que tem uma questão, ali estava, no segundo item, estava assim, a identidade docente do professor.
E aí ontem, na crítica, o pró-reitor de graduação falou assim, olha, por que você está botando identidade docente do professor? Eu falei, porque uma coisa é a identidade docente, outra coisa é eu ser professor. Né? Eu tenho um monte de médico que eu tiro lá do serviço e jogo para dar aula, estou sendo bem clara, e que não tem identidade docente. Nunca teve. Né? E provavelmente, ao longo dos tempos, vai ter muita dificuldade de reconstruir essa sua visão da sua atuação enquanto um aprendedor e um ensinador. Né? Mas reforçando, quer dizer, que é essencial de que essa identidade docente do professor, ela seja determinante do processo da escolha da estratégia de ensino-aprendizagem e, portanto, isso vai refletir, sinceramente, no modelo de avaliação que a gente vai adotar. Né? Porque a gente propõe, por exemplo, e aí, como eu falei, eu vou sempre intercalar essa experiência que a gente está vivendo. Nós propomos utilizar problematização e aprendizagem baseada em problemas, né? Problematização na enfermagem e aprendizagem baseada em problemas na medicina. Na enfermagem, a gente faz todo o ciclo de problematização e termina com a avaliação interpares, a avaliação do estudante e a autoavaliação. Na medicina, a fase da avaliação em alguns docentes, apesar dela ser uma estratégia de avaliação, uma tecnologia absolutamente incorporada ao processo do PBL, que é duro, né? Se a gente pensar, ele é eu costumo dizer que ele é um ovo de serpente. Ele é muito bom por um lado, péssimo por outro, o PBL, ele não deve ser uma escolha única. Na verdade, há alguns professores que não fazem avaliação. E disseram o seguinte, é perda de tempo. Então, no processo de educação permanente, da ação do trabalho pedagógico, que acontece sempre 1 hora antes dos encontros em pequenos grupos, o próprio professor, aí eu estou falando mais da medicina, ele diz assim, é perda de tempo avaliar a sessão tutorial. Eu não vou fazer. Se alguém quiser fazer, entra lá e faz. E aí a gente tem que, na educação permanente, reconversar os processos. E é o momento mais, assim, um momento maior em que ocorre a interação entre aluno e professor, na medida que a gente propõe dar sentido e significado àquele momento vivenciado enquanto tecnologia do processo ensino-aprendizagem. Né? Então, é só para trazer de que a gente não corre no mar de rosas aí, não. A gente tem muito problema e tem muita resistência, apesar de o processo estar chegando na medicina agora. A integralização da primeira turma, a gente forma, meio do semestre que vem, a primeira turma já desse modelo novo, e na enfermagem forma agora, em dezembro, a primeira turma. Em odonto, a gente já formou a primeira turma, né? Não quero fazer nenhum sentido de julgamento de valor entre a turma antiga e a turma atual. Os processos absolutamente são diferenciados, como eu falei, mas eu acho que o processo de formação vai se dando de uma forma ou outra, mas a gente sente que esse aluno, dessa nova proposta curricular, ele tem uma capacidade investigativa, uma capacidade dialógica ampliada em relação àquilo que é o poder do professor em sala de aula. Né? Trouxe só algumas questões ainda para a gente pensar um pouco, quer dizer, derivados também de uma reflexão que a gente fez há um tempo atrás com o professor Ricardo Cecim, da Federal do Rio Grande do Sul, em que a gente trabalhava que desafios a gente tem aí pela frente quando a gente começou a implantar esse currículo. Né? Então, a gente tinha um grande desafio que era como é que a gente junta dois mundos completamente diferentes, o mundo do ensino e o mundo do trabalho. E como é que a gente avalia no mundo do ensino e como é que a gente avalia no mundo do trabalho? O que a gente percebeu é que a gente ainda tem ensino entendido como transmissão de acervo tecnológico e acervo científico. Né? Então, como eu falei dos professores, e aí eu estou me colocando nesse lugar, é muito mais fácil a gente dialogar com o estudante, com todo o conhecimento que a gente traz e, como diz o Paulo Freire, numa educação bancária, abrindo a cabecinha e botando lá dentro esses conhecimentos. Facilita muito a vida, né? A gente, às vezes, tem vontade lá na instituição de falar assim, por que eu não volto para a aula de sexta-feira à tarde? Não tinha aluno, eu só falava, eles não me questionavam. Hoje é um inferno, esse aluno questiona. Né? Era saúde coletiva, psicologia e outras disciplinas marginais que ficavam na sexta-feira à tarde, que era para faltar mesmo. Estou sendo bem claro porque era assim que a gente conduzia.
tá? Era este o modelinho que a gente tinha. Então, hoje, na sexta-feira à tarde, o aluno não falta mais, né? Tem encontro em pequeno grupo. Se ele não tem encontro em pequeno grupo, ele está na unidade básica, ou na creche, ou na escola, ou no hospital. Então, assim, tem uma vida nova na instituição que a gente acabou construindo, e não tem mais aquele discurso dos bailes de quinta-feira à noite ou de sexta-feira pela manhã, que chegava todo mundo destruído, né? Eu acho que isso não muda muito em todos os lugares, mas estou trazendo essa questão de que a gente ainda tem esse olhar. E, na verdade, ainda tem um risco muito grande, né? E eu estou falando de um lugar que é uma escola privada, né? Uma escola comunitária, mas é uma escola privada, que é um grupo ainda muito grande, que tem o objetivo, né? E eu não estou falando só das escolas, de expedir diploma. Então, chegou ao final do curso, isso é que é legal, porque aí todo mundo foi embora, pagou o que tinha que pagar, né? O que não se dá na escola pública, mas na escola privada a gente vive muito ainda esse dilema. E aí, felizmente, eu acho que na escola da gente, a gente tem muita tranquilidade de trabalhar com isso. Ela precisa, sim, e infelizmente, ser sustentada pelo estudante e por fomento científico, de agências externas, etc., mas a gente não tem como objetivo essa questão. A gente tem como objetivo trabalhar na perspectiva, pelo menos da área da saúde, de formar para o sistema de saúde que a gente tem, né? A outra questão é como a gente vai preparar para esse mundo do trabalho. E aí, como é que a gente vai considerar a lógica do mercado, a empregabilidade, a concorrência entre esse mundo e a questão do mercado educacional, que para a gente, em definitivo, e para todos nós, é importante, né? Mas essas são concepções que a gente acha que consegue dar conta com o item 3, quer dizer, construindo discussões para dar conta da geração de novas gerações profissionais, né? De trazer novos atores para esses lugares com novas perspectivas. E aí eu acho que, se a gente pensar o estudante como um ator político importante, a gente dá conta de transformar a escola. E a gente sabe que só é possível nesse mote, né? Esse ano, por exemplo, nós vínhamos discutindo aí com a professora Kátia, de quão bom tem sido os incômodos trazidos pelos estudantes dos diferentes períodos do curso de enfermagem. E quão transformador isso tem sido em processo para os professores e para a própria escola, né? Então, eles trazem contribuições, eles vivenciaram a ascensão e queda na Secretaria de Saúde. Então, eles trouxeram isso para dentro das tutorias, para a educação permanente, e de quão potente isso para todos nós, né? Bem, a questão do desafio para a pesquisa, porque se a gente vai pensar em método e vai pensar em avaliação, não dá para dissociar esse tripé do ensino superior, né? E aí a gente sempre traz os dois contrapontos e o que a gente acha que pode dar conta disso, e foi como a gente trabalhou lá na escola, né? Então, a gente ainda tem orientação da pesquisa em tecnologia dura, mas, felizmente, com alguns avanços, e aí os editais hoje estão se traduzindo, CNPq, FAPERJ, né, já tem uma consideração de utilização de tecnologias mais leves na construção da relação, por exemplo, com o SUS, né? Mas a gente ainda tem, em algumas áreas, pesquisa de bancada, e eu não estou criticando a existência, não. Louvo quem faz e o produto que é gerado desse trabalho. Mas, necessariamente, pensar em intervenções que possam dar conta da produção de construção de conhecimento participativo e voltado para aquilo que a gente está formando, que é o Sistema Único de Saúde, né? Então, eu acho que a gente tem avançado nisso, mas precisa avançar um pouco mais. E eu acho também que, por último, quer dizer, trabalhar com a possibilidade de pesquisas, tanto na área qualitativa quanto quantitativa, que pudessem dar conta de desenvolver nesse profissional em formação e no professor, é óbvio, a possibilidade de trabalhar com diagnóstico de intervenção na realidade onde ele está inserido, né? Então, eu acho que discutir pesquisa desse ângulo é uma situação que para a gente foi necessária. Então, a gente teve que rever todo o nosso programa de incentivo à iniciação científica na escola, reconduzindo os critérios de avaliação, porque a gente tinha muita pesquisa de bancada financiada e poucas pesquisas realizadas no sistema, sendo financiadas pela própria escola ou por agência de fomento externo, né? Aí, de novo, a gente pode entender extensão em duas vias, né? A extensão como atividade extracurricular, extramuros, né? Que eu acho que é um termo que a gente está abandonando, né? Fazendo muro entre a escola
e a realidade, né? A gente pode entender extensão como atuação nos serviços de saúde ou nos serviços de assistência à sociedade, e aí assistência, educação continuada e programa social, ou a gente pode entender extensão como uma relação realmente de acordo coletivo, né? Como intervenção na realidade e, portanto, realimentando o processo de formação e realimentando o processo de transformação desse mundo de trabalho. Então, se a gente toma esse último lugar, e se a gente toma os dois últimos outros lugares do ensino e da pesquisa, a gente tem potencialidade para trazer processos transformadores e, portanto, tem como avaliar esse processo de um lugar que para a gente, ou pelo menos para mim, é muito mais confortável, né? Talvez fosse mais fácil a gente trabalhar quantos cursos nós fizemos esse ano para a comunidade X, porque é muito mais difícil ver o impacto de uma intervenção numa realidade, né? Qual é o indicador que a gente usa? Será que esse indicador não está muito instrumentalizado? A gente não está trabalhando com impactos na mortalidade e tal? E aí, de novo, não é que isso não seja necessário, mas será que a gente não precisa discutir, como a gente já teve discussão numa unidade de saúde de Teresópolis, em que as pessoas diziam assim, da comunidade: vocês atuaram aqui na saúde materna infantil, né? E aí eu estou falando do presidente da associação. A gente viu que os indicadores clássicos da área de saúde materna e infantil impactaram, mas nosso problema aqui é não ter água. Só isso. Dá para vocês fazerem um indicador de água para a gente? E aí eu falei, epa, entendeu? Fizemos, vamos lá, vamos recomeçar esse processo. Então, é desse ponto que a gente pega, quer dizer, que tecnologia é essa que a gente está usando e que sentido essa tecnologia tem para essa população e para esse estudante, porque ele está sendo um mero repetidor de processo, né? Vou incentivar a amamentação, vou promover hábitos de higiene correto, mas e aí, ó, a nossa água é captada lá em cima, ela é captada porque a gente não quer pagar a companhia estadual de água, porque a gente não tem dinheiro, e a gente quer discutir isso com vocês. E aí a gente teve que refazer todo o nosso processo, e isso foi dito numa avaliação, junto com o estudante, com o professor, com o secretário de saúde, com instância governamental e não governamental. Então, só para vocês terem ideia de que dá para fazer extensão numa outra perspectiva. Bem, e aí, por último, quer dizer, juntando esse troço todo, eu acho que o que fica para a universidade é como construir processos avaliativos integrando ensino, trabalho, pesquisa, e aí a gente faz questão de colocar uma questão que é cidadania e não comunidade, né? Trabalhando com sentido de coletividade e com sentido de sujeito absolutamente ativo nesse processo, né? E aí é só foto da escola, que foi uma atividade, se eu não me engano, do lixo. Não, tem um lixo ali. Né? Nossa aluna estava vestida de lixo, como ela diz. Que é uma atividade que a gente tem feito nas escolas do município, que a gente vai passar depois num vídeo, todos os períodos, e a gente discute um pouco com vocês a forma de avaliar esses períodos. Eu acho que pode pular, né? Porque aqui o que a gente traz é os principais conceitos de avaliação. Eu acho que eu já falei um pouco disso, né? Avaliar é o ato mais antigo que a gente tem em relação à existência da raça humana no mundo. Né? A todo momento, Adão e Eva olhavam a maçã, ou melhor, a mais Eva do que Adão, né? Olhava a maçã e via se ela era vermelhinha, bonitinha, gostosa, e se ela ia querer comer mesmo. Né? Então, assim, é muito antigo o processo de avaliar, e a gente vem discutindo a possibilidade realmente da gente, a partir da avaliação, identificar potencialidades e fragilidades de processo, e dar significado a essa identificação e transformar esse processo de formação naquilo que é mais aprazível, naquilo que é mais condizente com a formulação que a gente tem de currículo que a gente propõe para essa escola, né? Pode passar. E aí, só trazer, quer dizer, a gente pode tomar avaliação como medida ou com julgamento, ou a gente pode tomar avaliação a partir da realidade que a gente vive no ensino ou no serviço, saindo da realidade e voltando para a realidade, se vocês olharem. Então, como, novamente, dar sentido a esse processo de avaliação para a realidade do ensino ou do mundo do trabalho, ou para os dois de forma integrada, que é o que a gente almeja. Tá? Bem,
E aí a avaliação, como eu falei, para mim, pelo menos, eu não estou abandonando o termo técnica, mas ele tem muito mais sentido quando a gente traz a consistência da tecnologia, né? E aí, utilizar a avaliação como uma ferramenta tecnológica, onde saberes e os seus desdobramentos materiais e não materiais vão fazer sentido com os momentos em que eu encontro esta comunidade, encontro esse aluno enquanto docente, e também da finalidade desse processo, ou seja, do retorno para a realidade que isso traz. Eu fiz algumas perguntas ali que são para todos nós pensarmos, quer dizer, não dá para construir modelos de avaliação absolutamente interativos, tecnologicamente avançados, se o currículo padece da doença, da pobreza absoluta e total de consequência no seu processo de formação. Quer dizer, o que a gente quer formar, como a gente quer formar, com quem quer formar, de que forma a gente quer formar e como a gente quer, ao final, avaliar esse processo de formação. Se a gente não tem clareza disso, eu posso adotar o portfólio crítico reflexivo e ele ser mais um instrumento dentro da instituição que não dá conta de fazer mudança no processo de formação. Ele contribui? Certamente contribui, mas ele não é definidor para a mudança, né? Eu acho que a outra questão que a gente aprendeu ao longo desse tempo na mudança curricular, pelo menos na nossa experiência lá nos cursos, é de que usar um novo modelo de aprendizagem, um novo método de aprendizagem, não se traduz também em mudança se não for associada ao currículo, à vivência na prática e a um processo de avaliação coerente com isso tudo, né? Então, não adianta introduzir trabalho em pequeno grupo, ou como a gente chama lá, um modelo tutoria centrado, se o aluno não vai à prática, se o aluno não tem uma relação com o sujeito que é atendido no serviço de saúde ou com o profissional de saúde, né? Então, ele começa a refletir em cima de situações que são absolutamente levadas pelo tutor em situações de problemas. E não discute, por exemplo, a potência que tem um método de aprendizagem, que é utilizar a narrativa da sua própria prática em pequeno grupo para fazer processos de discussão da vivência no mundo real, né? Então, a gente sabe que isso não dá conta. Dá para fazer um processo de avaliação dialógica e interativa? A gente tem absoluta certeza lá na escola de que isso é possível, é difícil para chuchu, às vezes a gente tem vontade de desistir, né? Mas é possível fazer, é possível dialogar com o aluno, é possível dialogar com os nossos pares, desde que, como eu coloco, isso seja, e a gente viu isso lá atrás, uma definição da escola e uma definição dos professores dessa escola. Se isso absolutamente não for uma proposta, fica o furo no muro da saúde coletiva, o furo no muro eu vou usar a psicologia médica, mas podia usar a história da enfermagem, podia usar uma série de outras áreas aqui que são importantes, relevantes para a formação, que sempre propuseram avanços, mas que ficam isolados nesse processo. É claro que a gente pode fazer furo no muro até o dia que tem um buracão no muro e que o muro cai, né? Mas demora muito tempo. E eu estou falando isso de um lugar de quem já fez muito buraco e muro, e buraco sempre nas margens do muro. Eu nunca ia no meio, porque não me deixavam ir, né? Eu tinha o limite de estar professora numa instituição privada, onde a maioria dos professores eram médicos, né? E aí uma história antiga, reitor, pró-reitor, né? etc, 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 todos gestores médicos e que não entendiam absolutamente do diálogo, né? E aí a gente teve muita dificuldade, mas a gente conseguiu avançar. Então, a gente conseguiu unir, por exemplo, todos os marginais da medicina no mesmo departamento, e aí o departamento virou uma potência enorme, mas era só o departamento. Depois a gente acabou com os departamentos. Depois a gente conversa um pouco sobre isso, que foi quando a gente conseguiu avançar no nosso processo. Não estou dizendo que isso seja modelo para vocês, estou dizendo da nossa experiência, né? Mas a gente foi caminhando no processo no sentido de avançar para tentar conjugar outros atores, além desse grupo que trabalhava com a mudança, né? Bem, a avaliação pode ser punitiva, pode ser somativa e pode ser formativa, né? E a gente vai discutir um pouco aí à frente
eu acho que a gente pode fazer uma prova e ela ter absolutamente caráter formativo na medida em que eu a discuto. E aí não dá para a gente falar, não, prova não é modelo de avaliação. Também é modelo de avaliação. E a gente tem vivenciado isso no currículo da gente. Então, a gente não execra nenhuma tecnologia ou técnica de avaliação. Muito pelo contrário. O que a gente tem que definir é que modelo ideológico está fazendo o caminho dessa nossa avaliação. Tá? Pode passar. Bem, eu acho que aí é chover no molhado, né? Eu acho que o autor que observa que a avaliação deve estar a serviço da aprendizagem como um todo, eu não vou me repetir, e a questão de que a gente pode ter uma série de atividades que vão auxiliar, por exemplo, na avaliação formativa. Como eu falei, vocês vão ver ali, criar situação-problema, conceber a tarefa de ensino como de avaliação. Então, isso pode ser feito tanto pelo aluno quanto pelo professor. A realização de gráfico evolutivo pelos alunos. Para vocês terem ideia, na medicina, os grupos tutoriais estão construindo os seus gráficos de evolução em relação aos critérios referenciados de competência, né? E a gente não tinha isso como uma base inicial do nosso processo de mudança. Então, essa foi uma transformação de troca, que os alunos disseram assim, a gente pode fazer um gráfico para ver quem atingiu determinada competência na sua avaliação? E foi bem interessante a gente observar isso, né? E por isso que eu trouxe essa questão. E aí tem prova, a gente tem intervenção do ponto de vista, inclusive, de avaliação oral. Vocês vão falar, absurdo isso, mas não é dialógico a proposta? Deixa o aluno falar, eu ouço, e a gente vai reconstruindo os processos, né? Uma questão que a gente também fez, a gente aboliu as notas. E aí teve uma questão que foi uma radicalização que eu não consegui ainda discutir plenamente lá na escola. A gente optou de que esse aluno tivesse um grau de suficiência ou de insuficiência no período, com a possibilidade de ser resgatado ao longo desse período, para não chegar ao final do período como insuficiente. Né? Não é a tentativa de aprovar por aprovar, mas é a tentativa de a todo momento estar assinalando para ele o processo de formação que ele está vivenciando e o nível de envolvimento que ele deve ter. Então, não é um insuficiente. Aí, quando eu falei que a gente não conseguiu avançar, é porque a gente está vivenciando, nesse momento, uma avaliação binária, tá? Crítica minha. Estou assumindo isso, porque já assumi isso na escola. Então, a gente sabe que tem alunos que vivem contingências que não são nem suficientes nem insuficientes, né? Então, eu acho que esse é um momento oportuno lá para a gente fazer essa discussão, porque nós vivemos na odontologia, né, Kátia, um momento em que tinha os S estrelas. Então, tinha o S 2 estrelas, o S 3 estrelas, para vocês verem que, de vez em quando, alguém resolve e vai cooptar isso, né? A coordenação do curso achou que SI era ruim. E aí falou assim, não, mas tem um S muito bom, um S mais ou menos e um S muito ruim, que não é igual a insuficiente. E aí criou estrela. E um belo dia a gente estava andando pelo corredor, eu e aluno e professor, e olhamos, tinha assim... Para quem não é pediatra, né, a Nestlé, há 300 anos atrás, desculpe o comercial, mas é um absurdo, bem comportamentalmente, distribuir estrelinha para as crianças que não fizessem enurese, né, não tivesse xixi noturno. E aí, a gente que era mãe, não vou falar nem do lugar da medicina, recebia essas estrelinhas. Eu tive o sentimento, quando eu vi aquele quadro, da criança que não fazia xixi de noite, juro. E aí a gente chamou o coordenador. Que é essa de estrelinha? Né? Como já tivemos um professor que fazia S mais, S menos. Ele falou, não, na minha avaliação esse cara não é um S. É como 10. Não é 10, eu não dou 10. Ele é um S menos. Tá? E a gente teve que reconstruir esse processo. Então, é só para ver que, assim, é tecnologia, tem que dar sentido, tem que dar significado, mas nem sempre o sentido que o professor tem do processo de avaliar é aquele que a escola espera e mais, é aquele que o processo de formação espera. Então, tem que estar atento, firme, o tempo inteiro. A gente, no início, tinha Marília também fez isso. Os guardiões do currículo. Era o cara que perseguia todos os lugares. Tinha um grupo lá de 8, na medicina ia, na medicina era pior ainda, parecia o SNI, né? A gente ia a todas as reuniões, a todos os lugares e olhava tudo para ver se as coisas estavam andando. Isso não deu conta, porque não vai dar conta nunca, tá? E aí a gente acabou com esse grupo e reconstruiu comissões integradas de currículo, comissões integradas de ensino, trabalho, comunidade, cidadania, desculpe,
e a Comissão Integrada de Avaliação, né? E uma vez por mês, essas 3 comissões tendem a se reunir, porque não dá para trabalhar currículo, avaliação e integração ensino-trabalho de forma isolada. Então, a operacionalização disso se faz, mas o encontro vai se dando. Bem, vou avançar um pouco, como eu falei, mais do que na discussão teórica de tecnologia e de avaliação, naquilo que a gente vive, né? A gente está vivendo uma experiência que eu digo lá na escola o seguinte: o que me atrai ficar nessa escola é participar desse processo de mudança, né? Eu acho que se não tivesse processo de mudança, provavelmente eu já teria aderido ao Reúne e ido para outro lugar, né? Muito sinceramente. E aí, assim, é muito atrativo, né? É muito bom participar desse processo. Então, a gente diz que é muito especial. Trouxe a conformação do curso de enfermagem. Em cima foi uma manifestação do Hospital Escola há 1 ano e meio, né? Quando houve a questão da introdução da UPA, e aí os estudantes e o Conselho Municipal fizeram uma mobilização, fizeram uma passeata que tinha mais de 1.000 pessoas, né, Kátia, pelas ruas da cidade. Então, vocês imaginem uma cidade que tem 160 mil habitantes, absolutamente tradicional, em que um grupo de estudantes e o Conselho Municipal vai para a rua defender o Hospital Escola, o hospital particular do lado, o hospital beneficente do outro, e discutir o sistema de saúde, né? Então, a gente acha que isso é formar para esse sistema e formar frente às necessidades da população. Então, aquilo ali é só uma foto, mas eu acho que o que traduz o cartaz que eles estão segurando é mais do que objeto da nossa apreciação, né? Bem, a gente tem, então, um modelo de currículo lá que a gente optou que ele fosse integrado. E aí a gente fez uma maluquice que foi ótima, que foi acabar com as disciplinas. Então, as caixas das disciplinas, elas acabaram. E nós trabalhamos com módulos integrados por ciclo de vida, critérios referenciados. Tá? Falando assim, fica fácil e mole de explicar. Tá? Quando a gente vai entrar lá no fulcro, é muito difícil, porque a gente conjugou não mais pelo clínico cirúrgico, a gente conjugou pela saúde da mulher. Então, a gente jogou na enfermagem, tranquilo, isso entrou, foi... Eu estou falando da saúde da mulher do 5º período, vocês vão ver depois no filme, tranquilo. Na medicina, nós pegamos obstetrícia, ginecologia, clínica médica, pediatria, e julgamos nesse ciclo materno-infantil aqui. E aí foi um salve-se quem puder. Tá? Então, na semana passada, a gente teve uma homenagem ao professor emérito, em que o titular, né, ou o ex-titular, como eu falo, ele também se colocou assim, ele foi homenageado com o título de professor emérito pela universidade, e na fala dele ele dizia assim, eu queria homenagear a equipe que trabalhou comigo há tanto tempo atrás, e dizer que da minha ex-cátedra, porque a minha disciplina acabou, porque essa escola acabou com a minha disciplina. E aí a gente falou, a gente não acabou com a disciplina dele, muito pelo contrário. A gente teve todo o respeito com a área de conhecimento que ele tem, com a experiência que ele tem, mas agregou isso a outras pessoas que têm outras áreas de conhecimento e outras experiências, né? E que na opinião dos estudantes, é óbvio que esse diálogo eu não fiz lá não, senão eu levava ovo, tá? Mas o que agregou a formação do estudante é que, além da capacidade técnica de colher um preventivo, ele começou a dialogar com essa mulher. Ele começou a compreender que colher preventivo não é mole, né? Que não dá para colher preventivo de uma mulher ou de um monte de mulher que está esperando lá fora com um monte de estudante olhando do outro lado, né? Uma fila para toque, como às vezes acontece, né? E assim por diante. Então, a mudança foi exatamente essa. A gente deixou a cátedra para avançar num processo de construção de conhecimento mais integrado e dialógico entre as diferentes áreas. Então, na enfermagem, a gente vai passar período a período, conformação a conformação. E é óbvio que a gente usou metodologia ativa do processo de ensino-aprendizagem, então a gente optou, na enfermagem, por trabalhar com um currículo absolutamente centrado na problematização, e aí tomou Santo Tomé, Paulo Freire. Eu podia passar o dia aqui falando de autores que a gente discutiu para construir isso, né? E trabalhando com a espiral construtivista, quer dizer, indo da realidade
para a realidade, construindo conhecimento teórico consistente para esse aluno, mas resgatando também algumas questões que esse aluno traz da sua vivência da prática, que não são absolutamente isoladamente construídos pelo que está posto na literatura, né? Mas a gente conseguiu fazer essa espiral de forma plena, problematizando, levantando hipótese, indo à busca ativa, voltando da busca ativa e construindo e fazendo síntese ao final e refletindo com essas sínteses ou no processo de iniciação científica ou no processo de intervenção, especialmente, eu acho que nos diferentes cenários de prática, que foi outra questão que a gente teve que fazer. Quer dizer, a gente colocou a prática como centro da formação. Então, na enfermagem, que é onde a gente mais avançou, nós não temos um currículo de tutoria centrado, a gente tem um currículo IETEC centrado, né? Então, eu acho que isso foi a contribuição, e vem sendo a contribuição e a provocação da enfermagem aos demais cursos, né? Medicina ainda centra muito na tutoria, e odonto, eles têm uma formação muito técnica, dura, né? Eles precisam tapar buraco de dente bem. Então, assim, tem horas que a gente fala, podia tapar bem o buraco daquela pessoa, né? Só olhar ela. E aí a gente precisa fazer a recondução dessa discussão também no odonto, mas tem avanços, né, Kátia? Eu acho que bastante importantes. Mas são as diferenças de identidade profissional e diferenças de encaminhamento também. A gente também não queria que a escola mudasse toda, porque também não dá, tá? Não dá conta disso. Centrado no estudante, nem vou mais trabalhar. Eu acho que o professor, como eu disse, ele perde um papel e tem que reconstruir a sua função na escola, né? E esse eu acho que é o grande desafio para todos nós, professores e gestores, e para a escola como um todo, que é, sem excluir, ter a possibilidade de ouvir esses professores, encontrar lugares para os diferentes modelos, para os diferentes processos que são vivenciados por essas pessoas, né? E estar com eles construindo esse currículo. Não dá para ser de outra forma. Não tem outro jeito, né? A gente optou por avaliação formativa, como eu falei, e aí a avaliação formativa critério orientado por competências. Então, para cada período eu tenho as competências que vão ser determinadas e, é óbvio, eu tenho um perfil de formação ao final do curso que a gente vai objetivamente construindo um modelo de formação e correlacionando, ou seja, critério referenciando este modelo de formação ao processo ou à tecnologia de avaliação que a gente incorpora, né? Então, o portfólio do primeiro período, ele é um portfólio mais leve, em que eles fazem sínteses das suas vivências nos diferentes cenários, tutoria, laboratório de ciências da saúde, hospital, creches, escolas, organizações não governamentais, organizações governamentais, e eles vão descrevendo em texto livre. E isso é acompanhado pelo tutor ou pelo coordenador do período, porque a gente também teve que mudar todo o processo de gestão da escola, né? Então, a gente tem hoje o diretor do centro, o coordenador do curso, e para cada período do curso de enfermagem, um coordenador de período que atua com seus tutores, com os facilitadores de EP, com os instrutores, consultores e facilitadores de integração ensino-trabalho. Não é isso, Kátia? Faltou alguém? E os facilitadores de LH, né? De laboratório de habilidades. Então, assim, a gente teve que, como eu disse, encontrar lugar para os diferentes atores, professores, docentes, que atuavam no curso e discutindo com eles. E ainda estamos em processo de mudança. Então, há professores que, pela antiguidade, diziam assim, eu quero ser coordenador de período. E a gente viu que, nesta função, ele não cumpriu a possibilidade de diálogo com os outros professores, ou com os estudantes, ou com os serviços. E a gente está tendo que, nesse momento, temos uma oficina semana que vem, né? Segunda-feira, para reconduzir esse processo de forma que não haja muito sofrimento. A gente sabe que, óbvio, mas assim, não é ranger de dentes ao final da reunião. A gente quer realmente que as pessoas compreendam que cada um vai ter um lugar, né? A gente não teve saídas importantes do curso. Né? Então, por exemplo, na enfermagem, eu acho que nenhuma saída. Na medicina, nós tivemos 5 professores que disseram adeus, não quero ficar nessa escola, eu não dou aula nesse modelo, vocês não conseguiram me cativar, tchau para vocês. E aí, respeito total a essa saída, né, até porque a gente sabe que não conseguiria envolver, ele disse isso, mas a gente teve adesão
98%, 99% da enfermagem. Mesmo na odonto, com modelo bem procedimento centrado, a gente também conseguiu segurar, né? E independente da formação, tem doutor, pós-doutor, mestre, especialista, tem uma gama de titulações no curso que dão conta. A gente tem pós-doc fazendo tutoria hoje, né, Kátia? Então, a gente tem trabalhado com isso com tranquilidade. E aí vem a última questão, quer dizer, a gente precisa ressignificar esse nosso papel, né? Para ter um processo de avaliação mais integral e integrado e ter um modelo que dê conta de formar profissionais com mais criticidade, mais reflexivos, mais conscientes da sua atuação na realidade, etc., 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 é preciso que o professor entenda que ele deixa o lugar magistral e vai para um lugar dialógico de encontro com estudantes e com serviços de saúde, né? Acho que há saberes envolvidos na docência que têm que ser preservados. A gente não está dizendo aqui para eliminar a figura de professor, pelo amor de Deus. Como eu disse, tem múltiplos lugares agora e, portanto, tem múltiplos saberes no exercício dessa docência que nós vamos ter que saber identificar, né? E aí também é um processo de avaliação que tem que ser vivenciado por essa escola. Quer dizer, a gente precisou absolutamente fazer escuta sensível, né? E aí eu estou falando de tecnologia mesmo, de sentar com pequenos grupos de professor e falar assim, o que é isso, o que você espera, como é que você está vendo esse processo de mudança, quem é você? E não foi só na escola, a gente foi para dentro do hospital escola, a gente foi para os preceptores da rede, né? E aí, especialmente, que a gestão faça esse movimento. E aí eu estou falando gestão, incluindo, inclusive, no nosso caso, que é uma escola pequena, a presença do reitor, né? A presença do nosso conselho de ensino e pesquisa, porque a gente precisava potencializar e dar garantias a esse professor de que esse lugar era plural, mas que tinha lugar para ele, né? Porque senão ficava o sentimento de exclusão absoluta. Eu não quero... É claro que teve muito burburinho na escola no início, em que, especialmente, eu acho que tanto na enfermagem isso aconteceu, aqueles mais do bloco cirúrgico e das ciências básicas, eles a princípio disseram, nós estamos fora. Nós tivemos uma primeira manifestação, a gente tem um anatômico que é imenso, uma coisa enorme, né? E esse anatômico a gente tentou discutir com os professores de utilizá-lo como laboratório morfofuncional, discutindo mais do que a questão da peça, discutindo a questão do corpo, e aí integrando ciências sociais, né, sociologia, antropologia, mas também integrando o pessoal da fisiologia, integrando o pessoal da histologia, e tivemos um abaixo-assinado do grupo de professores da anatomia, essa foi a nossa primeira manifestação contrária explícita à mudança, que entregou um abaixo-assinado com 25 assinaturas, e disse assim, nós não queremos mais dar aula de anatomia nessa escola. Aí tivemos que sentar com os professores dos diferentes cursos, e sentar e falar, o que os move? Por que vocês não querem mais ser professor de anatomia nas escolas? Porque vocês querem acabar com o nosso anatômico. E aí não tinha nada disso. A gente teve que realmente sentar, ouvir, dialogar. E, por incrível que pareça, hoje, o maior modelo de mudança curricular que a gente tem é o titular da anatomia, que foi homenageado semana passada como professor emérito, que falou que ele era uma coisa antes e que hoje ele é outro professor. Né, que ele sabe que não está mais lidando com uma peça única exclusivamente e que entende que outros modelos de ensino e de processo de ensino-aprendizagem podem compreender. E falou isso na plenária durante a homenagem do professor emérito. Então, assim, dá para mudar aquilo que a gente achava que era absolutamente imutável. Né? A anatomia, realmente, quando a gente viu, a gente falou, falhamos, a gente vai parar no primeiro período. Pode desistir, porque a anatomia passa a não ser mais do primeiro período e do segundo período como era, né? Ela começa a ser transversal nesse processo. E aí, quando eles entenderam que eles não estavam mais só para dissecar peça no anatômico, que eles estavam mais do que isso, para auxiliar na construção de conhecimento, na área de anatomia, em todos os períodos, aí a gente foi desfazendo isso. Agora, foi preciso 6 anos na medicina, 5 na enfermagem, né, Kátia? E assim por diante, tá? Agora é que a gente está conseguindo, de forma mais tranquila, discutir com esses professores. Bem, enfim, para a gente fazer processo de mudança lá na escola, a gente teve que mudar tudo, tá?
A gente não mudou a escola de enfermagem ou a escola de medicina. A gente sentou lá na escola e fez o seguinte: vamos reestruturar a nossa graduação? E aí é óbvio que isso influenciou a pós-graduação, né? Isso influenciou a gestão estratégica da instituição. E isso influenciou o redesenho organizacional da instituição. Então, vocês imaginem o seguinte: nós tínhamos uma Secretaria-Geral de Ensino que utilizava o modelo informacional, que era nota. O professor lançava 0, 1, 2, 3, e agora ele tem que lançar SI com comentários. Não tinha sistema. Não tem sistema de anotação. E aí a Secretaria-Geral olhou para a gente e falou assim: vocês querem que a gente mude o nosso sistema só para a saúde? Vocês estão malucos. Entendeu? E aí não dava para mudar. Então, assim, a gente foi da reestruturação curricular, trabalhando com o corpo docente, com capacitação, envolvimento, escuta sensível e trabalhando com construção cada vez mais coletiva, fazendo convite mesmo. Olha, a gente precisa elaborar as situações, problemas. Quem deseja participar desse processo? E aí, sem nenhum estigma. Não me interessa se é o professor mais chato daquela escola. Tá? Ele vai vir e vai participar desse processo. Então, quem deseja participar? E aí, é óbvio que algumas vezes a gente induziu esse desejo também na discussão da escuta sensível. Olha, é tão legal a tua participação, você vem há tanto tempo trabalhando aqui como docente, teu envolvimento com a escola é tão grande, mas, na verdade, a gente fez uma proposta de construir isso coletivamente, né? Então, a gente teve que ver todo o PPP dos cursos, principalmente desses 3, mas que acabou influindo nos outros 15. Nós tivemos que ver a adequação dos espaços. Então, a gente não tinha sala para pequeno grupo, a gente tinha sala para 80, 100 alunos. A gente tinha auditório que era como este auditório. E aí vamos ter que reconfigurar o auditório, vamos ter que reconfigurar sala para pequeno grupo, vamos ter que ter o laboratório de habilidade que nós já tínhamos, que era o laboratório de semiotécnica e semiologia, para habilidades e aspectos de competência atitudinal ou de atitude relacional, né? Então, a gente teve que rever a estrutura física da instituição. E a gente teve que fazer uma transformação, que a gente fala, no modo de operar da graduação, né? Quebrando aqueles circuitos tão hierárquicos da graduação e trabalhando com colegiados dentro dos cursos de diferentes lugares, também na direção de centro e também na pró-reitoria de graduação, né? E revendo a participação dos cursos também no Conselho de Ensino e Pesquisa. Então, a gente propôs, fizemos em parte, estamos agora refazendo, a revisão do regimento do centro universitário, a revisão do estatuto da fundação, porque a gente está vinculado a uma fundação, né? E eu não estou falando que isso foi fácil, não, né? Eu estou falando que a gente teve que ir fazendo isso em processo, e todos nós participamos. Tivemos que rever o nosso projeto político-pedagógico institucional. Eu acho que a gente teve que revisitar e considerar alguns conceitos desse aqui que estão lá no nosso projeto político-pedagógico institucional. E assim por diante. A própria pós-graduação teve que rever o seu regulamento. Então, a pós-graduação, para que não fosse uma saída da graduação, entrada de novo num processo absolutamente de transmissão na pós, a gente teve que rever esse processo, né? Então, a gente mudou, e esse foi o curso que, é óbvio, foi mais fácil e mais permeável, né? Que foi o curso de especialização em atenção básica à saúde. A gente mudou e ele foi todo feito utilizando metodologia ativa, com processos de avaliação formativos, com inserção da prática no cenário. Então, assim, os estudantes que saíram da graduação e foram para pós-lato sensu em atenção básica, eles não sentiram nenhum sofrimento nesse momento de transição, né? Ao contrário do que acontece na medicina. A gente não conseguiu mudar a residência médica. E aí não é um problema nosso, né? É um problema do mundo, né? Do Brasil, então. Né? Aí a gente também se ateve, e a residência hoje é o lugar daquelas pessoas que não quiseram ir para a mudança de modo nenhum. Então, a gente acabou constituindo um gueto na residência médica, que a gente agora está tentando refazer, né, os nossos laços de amizade com eles, dando oi, a gente também existe, nós somos legais, a gente não morde, tá? Mas a gente teve que compreender. Como no internato médico, a gente ainda tem lugares que são
absolutamente de resistência, a gente sabe e tem trabalhado com isso. Mas só para ter uma ideia de que, assim, não foi fácil chegar àquele lugar de mudança lá embaixo, não. E como vocês veem, tem uma seta ali para baixo que tem muita coisa para fazer. Tá? A gente não parou nesse processo. Na gestão estratégica, é porque a gente teve que realmente fazer um diagnóstico externo e interno da gente. E aí o externo eu tirei dali, porque era a nossa relação com todos os outros atores parceiros que a gente está reconstruindo nesse momento. Então, não dá, né? A gente está participando de uma rede de proteção social na cidade, a gente está reconstruindo com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, com as associações de moradores, com as organizações de trabalho, de produção da cidade. Então, aquele diagnóstico externo ali eu estou tirando. No interno, a gente trabalhou, como eu falei, com potencialidade e fragilidades e trabalhamos na estruturação do planejamento estratégico, no desenho do PPPI e no desenho do Plano de Desenvolvimento Institucional. Então, todos eles já compõem, assim, a gente sempre vê assim, amparar a mudança curricular dos cursos da área da saúde, né? Fornecer subsídios, né? Acho que tem, tanto no PDI quanto no PPPI, ações e metas que nos resguardam do ponto de vista institucional da continuidade desse processo. Então, ele não depende de mim, do pró-reitor, da professora Kátia. Quem vier está assumindo uma proposta institucional. E, por último, quer dizer, a questão no PDI e no PDI da integração ensino, trabalho e cidadania como uma das estratégias da instituição. Então, a gente mudou a reconfiguração do Hospital Escola, que era outro lugar onde também alguns caminharam para lá, porque ficava mais simples, e a gente foi trabalhando nessas articulações externas para dar conta disso, mas em processo de mudança. Trouxe aqui uma miscelânea, porque não dava para botar o currículo organizadinho mais, tá? A gente vai ver no vídeo, assim, primeiro período foca isso, segundo período foca aquilo, terceiro período aquilo. Mas essas são, assim, os componentes centrais da gente do ponto de vista da estruturação do currículo. Então, a gente tem ou a situação, problema, a narrativa da prática permeando o processo ensino-aprendizagem, tem a avaliação do programa, ou seja, do processo de mudança, que é feito tanto pela CPA quanto no interior dos centros de ciências da saúde. Então, a gente tem instrumento para isso e a gente acompanha o processo, como é que ele está acontecendo. Os grupos tutoriais, que são trabalhos e dinâmicas em pequenos grupos. O teste de progresso que a gente implantou desde 1990 com a Sinaem para a medicina e que de 2005, Kátia, rápido, de 2005 a gente avançou nesse processo e as outras atividades que a gente tem, ok? Esse aqui são os diferentes papéis do professor, que eu acho que, assim, a gente usou como elemento de avaliação para o professor nessa nova metodologia. Tá? Então, facilitador, um modelo no ensino, se ele é provedor de informação, tem unidade didática, se ele elabora recurso, ele está ou no material didático ou na elaboração de situação-problema, ele é um planejador, é um avaliador, aquelas funções docentes que a gente já conhece, mas que a gente reconfigurou nas estruturas externas. Pode ir. Só rapidamente os eixos do nosso projeto de mudança. Então, a gente trabalha com 4 grandes eixos, e aí o perfil do egresso no meio. O interessante é que o perfil do egresso a gente conseguiu fazer quase que um consenso, né, Kátia, entre os cursos da área da saúde, e adotamos um perfil parecido. Então, se eu colocar ali, formar enfermeiro capaz de oferecer atenção integral serve, se eu botar formar médico serve, e assim por diante. Não estou dizendo que tem a mesma base, não é isso, ou que tem o mesmo objeto, mas que o sentido da formação está posto ali. Então, semiologia ampliada do sujeito, ética e humanismo, produção e construção de conhecimento e gestão e política de saúde. Pode ir. Não, esse não. Volta para mim. O sistema de avaliação, então, que a gente usou para adequar esse processo, né? Como eu falei, tem um sistema de avaliação do programa de mudança, que é feito tanto de forma informatizada, quer dizer, está informatizado num programa, né, quanto ele está absolutamente sendo acompanhado pela comissão de avaliação. Então, a gente tem alguns indicadores desse processo que vão sendo vistos ao longo dele mesmo e que dão conta dessa mudança. Tem um sistema de avaliação do docente que a gente não conseguiu emplacar até agora, que começamos a implementar nesse semestre. Tivemos uma primeira avaliação, e é a avaliação
do docente pelo docente, pelo estudante e pelo grupo da área de gestão, pelo coordenador de período, coordenador de curso, né? Temos uma avaliação do estudante, aí a avaliação formativa desse estudante com vários, em diferentes métodos e modelos e tecnologias de avaliação, da integração ensino-trabalho. A gente faz avaliação tanto formativa como somativa, né? A avaliação interpares, a autoavaliação e a avaliação pelo facilitador. Eu acho que a potência maior hoje no curso de enfermagem é o portfólio crítico reflexivo, e aí a enfermagem, talvez não dê tempo, mas aí eu deixo disponível, ela avança para uma coisa chamada portfólio midiático ou portfólio vivo, onde os alunos constroem as vivências durante o período inteiro, e 2 vezes, não é isso, Kátia? Durante o período, eles apresentam em cenas e fotos aquilo que eles vivenciaram com as considerações teóricas associadas a esse processo de vivência. Né? Eu trouxe, mas tem 10 minutos, é longo para chuchu, não dá tempo. E o relato de intervenção a cada período, quer dizer, como é que foi o seu período e relatado mesmo, né? Para exercitar a escrita e a capacidade de registro, porque senão a gente também se perde no relato oral, não dá conta. A gente está numa universidade que é produzir conhecimento. E para produzir conhecimento, só sistematizando e apresentando à comunidade. Queria só pensar junto com vocês o seguinte. Há muitas estratégias e tecnologias de avaliação no contexto de metodologias problematizadoras. Mas é preciso escolher algumas e é preciso avaliar essas escolhas. Então, fazer meta-avaliação do processo de avaliação, né? Quer dizer, fazer meta-avaliação e fazer sério é absolutamente necessário. E é preciso fazer um processo de escolha de avaliação. Que tecnologia é essa que eu vou usar? Para não cair num modelo avançado do ponto de vista de ensino e num modelo retrógrado do ponto de vista da avaliação que dissolve aquele lá. Tá? Então, precisa estar acompanhando esse processo. Segundo, a gente teve, como eu falei, uma boa experiência com o uso do portfólio, né? Tanto escrito, quanto ele em mídia eletrônica, quanto o que a gente chama de portfólio vivo, em que os estudantes também apresentam o seu portfólio dramatizado, por exemplo. Né? Então, esse para a gente foi um potente. A gente tem adotado prova, tá? Não se assustem, não saiam da cadeira, que a gente só chamou de avaliação continuada integrada. Por quê? Porque ela deixa de ser a primeira avaliação, a segunda avaliação, a terceira avaliação, ou o conceito, para ser um processo em que o aluno, a partir de uma situação problema ou uma narrativa da prática, ele constrói o registro daquilo que ele vivenciou nos 2 primeiros meses, me corrija agora, e nos últimos meses. Então, ele tem 2 oportunidades de escrever, e é uma prova, corrigida como prova, visto o conceito teórico, ele coloca referência, ele faz tudo. Tá? A única questão é como isso é conduzido. Ela é uma prova, mas esse aluno recebe a crítica através do seu tutor. Leva este material para casa com a crítica, lê o seu material e volta para o grupo e discute. Eu realmente não consegui alcançar as competências desse período nesta prova. E aí ele tem 2 chances de refazer isso, que a gente chamou, não encontramos outro nome, né, Kátia, de prescrição e de resgate. A gente até, se vocês tiverem sugestões, aceitamos, porque foi a forma que a gente achou. Né? Então, o professor prescreve algumas coisas para esse estudante e esse aluno resgata conhecimentos e reconstrói esse conhecimento. Tá? A gente tem uma avaliação global ao final, que é um conselhão de classe por grupo tutorial. Então, cada grupo de professores senta e vê quem foi Joãozinho, Maria, José, Marcos, etc., etc., e delimita como é que foi o desempenho dele durante aquele semestre e o desempenho do professor também. E aí, portanto, isso tudo está interagindo com a questão da avaliação institucional nos seus diferentes recortes. Né? Então, a avaliação proposta pelo INEP, a gente está tendo alguns problemas, porque alguns avaliadores chegam lá e perguntam assim, da estrutura curricular com as disciplinas? Não tem disciplina. Tem estrutura curricular. Né? A gente teve agora uma avaliação da medicina que foi muito difícil. A gente teve, ele dizia assim, mas onde está a urgência e emergência?
Eu dizia, está aqui, ó, na saúde da mulher, na saúde do adulto, na saúde da criança. Olha a competência, está aqui. Ele dizia, eu não estou pedindo a competência, eu estou pedindo a disciplina onde isso está. Me dá técnica cirúrgica. Eu dizia, está aqui, ó, na saúde do adulto e do idoso, ela está mais bem vista, mas eu posso olhar em outros lugares. Não, não quero ver. Me dá a ementa da disciplina. Eu falava, eu posso dar a ementa do módulo, eu não posso dar a ementa da disciplina. Então, a gente não nega a importância da avaliação externa, absolutamente, mas a gente sofre, às vezes, com esse processo por ter feito mudança e ter feito mudança que está em processo, né? Mas a gente agregou a comissão permanente de avaliação exatamente para que a gente pudesse ter a avaliação do curso e a avaliação institucional do processo de mudança, né? Acho que pode passar. Só algumas fotos da tutoria, dos momentos de integração ensino-trabalho, do curso de enfermagem. Vocês verem, são 8, no máximo 2 alunos por tutores, numa sala que foi absolutamente preparada para isso. Então, tem mesa comprida, com cadeira, tem acesso à internet, se precisar de data show, vídeo, o que for de recurso a gente tem, né? Mas é uma sala bem menor do que uma sala de aula, e isso propicia diálogo e propicia auxílio interpares, que é o que é melhor, né?